Faz muito tempo que eu não gravo e hoje eu vou falar sobre esse assunto que tá todo mundo falando, que é o fim da escala 6 por um e por que esse desejo que vem às vezes até do próprio trabalhador, ele vem de algumas verdades que não são tão verdades assim. A escala 6 por um, ela, quando eu comecei a trabalhar, né, a trabalhar registrada, ela era temida, né, há 15, 20 anos atrás. As pessoas tinham muito receio, porque naquela época o normal era você trabalhar durante a semana e ter os finais de semana de folga. Então quem trabalhava 6 por um não tinha essa opção. Então se a pessoa fosse mãe, por exemplo, ela teria que automaticamente ter uma rede de apoio, ter uma segurança para ela conseguir cumprir o horário dela de trabalho e ainda cuidar, né, dos seus filhos, da sua casa, enfim. No mercado mesmo, a galera que pegava a escala 6 por um geralmente era mais jovem, era um pessoal que estava começando, né, que meu primeiro emprego foi de operadora de caixa. E o pessoal da escala 6 por um, que a gente chamava de horista, eles tinham um salário diferente do nosso, era mais alto, né, o valor deles, só que eles tinham essa folga rotativa que geralmente não acontecia. Pelo menos no mercado onde eu trabalhava era comum você comprar a folga, né, do funcionário 6 por um e ele ficar 2, 3, 4, 5, 6 semanas trabalhando direto. Quando eu ouço os argumentos a favor, né, de manter essa escala de trabalho tão horrível, em geral, são de pessoas que dizem os grandes empresários, os ricos, trabalham, né, numa escala 7 por 7, eles nunca param. E isso é uma ilusão. As pessoas que têm muito dinheiro mesmo, eu não estou falando da classe média alta, que acha que está lá, não. As pessoas que têm muito dinheiro, elas têm uma equipe em volta delas. Então sim, a pessoa pode trabalhar 7 por 7, mas ela não chega na casa dela e vai cuidar da casa. Ela não chega na casa dela e vai fazer comida para os filhos. Ela não chega na casa dela de ônibus. Ela não perde 4, 5 horas para se locomover do trabalho para casa dela. A pessoa que trabalha CLT, na maioria das vezes, ela passa metade do tempo da escala dela de horário de trabalho, se é 8 horas, é 4, que ela gasta além disso no deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Então, literalmente, não sobra tempo para mais nada. A pessoa que está numa escala 6 por um, ela tem, na verdade, uma escala 7 por 7 ao quadrado. Porque o dia de folga é o dia que ela vai ter que resolver todas as coisas que ela não conseguiu, né, durante o horário de trabalho dela. É impossível uma pessoa numa escala 6 por um conseguir, de uma maneira saudável e sem exigir mais do que precisa dela mesma, fazer um curso profissionalizante, manter os estudos em dia, ter um horário de qualidade, um tempo de qualidade com a família. Pessoas que trabalham como segurança, por exemplo, durante a noite em escala 6 por um, durante o dia tem que dormir. Então, em geral, os pais que trabalham como segurança têm pouquíssimo tempo para ficar junto com seus filhos de uma forma que seja válida, que seja gostosa, sem estar exausto mentalmente, sabe? As mães que trabalham em escala 6 por um, elas não têm tempo de acompanhar tranquilamente o desenvolvimento dessa criança na escola, a execução de tarefas, são coisas que não dá. Se você faz isso, e muitas mães fazem, você chega 10 vezes mais cansada no fim do seu turno. Sendo que uma empresária, mãe, que trabalha 7 dias na semana, ela tem uma babá, ela tem médico particular, ela não vai ter que enfrentar uma fila de SUS se o filho ficar doente. Ela tem uma nutricionista que vai cuidar da alimentação das crianças. Ela tem uma diarista que vai manter a ordem da casa. Ela tem um motorista para levar filho para onde precisar. A realidade das pessoas muito ricas que optam, porque é uma opção nesse caso, trabalhar todos os dias da semana é totalmente diferente das pessoas de classe média, de classe baixa, que precisam trabalhar todos os dias da semana porque não existe uma outra opção de escala. Quando você exige que essas pessoas que pegam meios de transporte lotados, que às vezes vão a pé para o trabalho para economizar o dinheiro do vale, essas pessoas que têm que ter jornada quíntupla, porque elas têm que estudar também, porque ainda se exige isso, né? Ah, mas você está trabalhando nessa escala 6 por um porque você não tem qualificação. E como que você se qualifica sem ter um tempo de estudo? O filho do rico, antes dele ficar muito milionário e trabalhar 60 horas por dia na empresa de rico dele, ele não trabalhava em escala 6 por um. O adolescente filho do multimilionário, ele estava focado integralmente em estudar ou em gandaiar, depende muito do filho de multimilionário que a gente está falando. E de qualquer forma ele vai herdar a empresa do pai dele, então não faz a menor diferença. Mas ele não tem que estudar, ele não tem que trabalhar enquanto estuda. As crianças muito ricas, elas só têm tempo
para desenvolver o que elas querem. A criança muito rica, desde muito cedo, com, sei lá, 7, 8 anos, já é bilíngue. Essa criança já tem milhões de instrutores em volta dela. Ela não vai para uma escola pública. Ela não vai estudar à noite ainda, depois de trabalhar numa escala 6x1. Muitos menores, né? Muitas crianças estão entrando como menor aprendiz. Eles, graças a Deus, eles têm esse respaldo da legislação que o menor aprendiz ele não pode ser explorado dessa forma, né? Então... Eita, deu pau aqui. Ah, tem problema. Não, é só a notificação do inferno. Voltei. Então, o menor aprendiz ele não pode ser explorado dessa forma. O menor aprendiz ele tem, graças a Deus, algumas vantagens que permitem que ele inclusive saia antes, né, quando ele tem uma prova para poder estudar. Só que a criança que está trabalhando, o adolescente, o jovem que está trabalhando fora desse... Criança nem tem que trabalhar, gente, mas o adolescente vai lá com seus 17, 18 anos. Entrou no mercado, 18 anos, escala 6x1. Entrou numa empresa de cobrança, 17 anos, já pode, escala 6x1. Em que horário essa pessoa vai estudar? Ah, mas aí é só não sair de final de semana. Mas é justo? É justo que uma pessoa que está em pleno início de desenvolvimento da vida dela, ela tenha que, desde já, trabalhar loucamente para conseguir alcançar um objetivo, sendo que quanto mais ela trabalha, mais difícil é alcançar esse objetivo, né? E ainda não pode sair, não pode se divertir. Não é justo, porque o filho do multimilionário, ele está fazendo tudo isso. Ele não está lá trancado dentro da empresa dele, sem fazer mais nada na vida. A pessoa mais velha que trabalha numa escala 6x1, da mesma forma, ela já tem um desgaste de uma história de trabalho por trás. Às vezes até já se acostumou. Tem pessoas que trabalham nessa escala em hospitais, que trabalham nessa escala em postos de gasolina, em lojas de conveniência, em muitos lugares. E a pessoa já acostumou, a pessoa já tem um ritmo de vida adaptado para isso. O ser humano se adapta, mas não seria melhor se não precisasse? Não seria melhor se a escala de trabalho fosse capaz de permitir que a gente tivesse momentos de lazer saudáveis com a nossa família, com os nossos amigos, com a gente mesmo, que a gente pudesse ter um tempo para estudar, um tempo para passear, para viajar. A vida de ninguém deveria ser somente trabalho. Então quem defende que essa escala se mantenha é quem não trabalha dentro dela. É quem trabalha de qualquer outra forma ou tem uma rede de apoio que garanta que o trabalho termina a hora que você saia, né, do seu emprego. O que não acontece com a maioria das pessoas. Então, inclusive eu gostaria de sugerir que a gente criasse 2 escalas de trabalho. Uma que seria trabalha 4 dias, folga 3. E uma outra que seria trabalha 3, folga 4. Aí a galera que trabalharia 3 e folgaria 4 receberia menos, obviamente, mas teria mais tempo livre. Então seria ideal para quem precisa de mais tempo e consegue se virar com um salário não tão alto. E a galera que trabalha 4 e folga 3 teria um salário menor, teria um salário maior, mas teria mais tempo livre. Então, de qualquer forma, a gente encaixaria. Aí, sei lá, o governo dá uma dedução fiscal nas empresas que contratarem funcionários nessas escalas para ser equivalente os custos trabalhistas, né, de 2 funcionários, que é o que eles reclamam, que o funcionário custa muito, o trabalhista... Então, o governo dá um incentivo aí, né? Transforma... banca, né, o funcionário extra, e aí eu acho que as empresas vão parar de chorar e reclamar